Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Fábio Eduardo Bonisson Paixão, sou juiz do trabalho substituto, vice-diretor da EJUD e um dos gestores do programa Trabalho Seguro. É com imenso prazer que esta Escola de Magistratura, a EJUD 17, inicia uma série de 4 painéis telepresenciais sobre o trabalho seguro, em parceria, a nossa EJUD, com o programa Trabalho Seguro, que é um programa nacional de iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, cujo objetivo é promover a conscientização da importância do tema e a contribuição para o desenvolvimento de uma cultura de prevenção de acidentes de trabalho. Aqui no Espírito Santo, a gestora principal é a juíza Germana de Morello, e eu também sou gestor, mais um adjunto, pois quem está à frente mesmo é a doutora Germana, que apenas não está aqui hoje para a abertura do evento por uma questão de um outro compromisso profissional. Ela está supervisionando as audiências do Sejusc hoje no nosso tribunal. Quero aqui deixar a gratidão pelo empenho da nossa escola, toda a equipe administrativa que muito fez para que pudesse estar aqui hoje, a Luísa, o Pedrini e a nossa diretora, desembargadora Wanda Lúcia. Quero também agradecer a todos os membros do Grupo de Trabalho Interinstitucional, o GTRIM, o qual se empenhou na aprovação dos assuntos abordados, painelistas. Tal grupo busca articulação dos mais diversos agentes e instituições públicas que lidam com a nossa temática. Gestores regionais do Programa Trabalho Seguro, eu e Germana, o Ministério do Trabalho, doutor Valério, nosso futuro desembargador, que tomará posse, acho que na quarta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde, a doutora Liliane Graça Santana, a SRT, Superintendência Regional do Trabalho, da auditora fiscal Cláudia Monteiro da Silveira Bermudes. Trataremos aqui de importantes assuntos envolvendo a saúde e a segurança de nossos jurisdicionados e do nosso público interno, com enfoque na saúde do trabalho em tempos de pandemia e em tempos de pós-pandemia. O nosso título geral dos 4 painéis é Trabalho Seguro, Saúde e Segurança dos Trabalhadores na Pandemia e no Pós-Pandemia. No primeiro dia, que será hoje, falaremos sobre síndrome pós-Covid, saúde física e mental. Amanhã, terça-feira, falaremos sobre vacinação dos trabalhadores. Na semana que vem, teremos nosso terceiro e quarto encontros. Na segunda, falaremos sobre trabalhadores das plataformas digitais e segurança. E na terça, Covid-19, prevenção e acidente de trabalho. Passo a leitura do currículo sintético da primeira palestrante de hoje, doutora Clarissa Iassuda. Nossa palestrante é professora do Departamento de Neurologia da Universidade Estadual de Campinas. Ela é graduada em Medicina, com residência em Neurocirurgia pela Unicamp. Ela é mestre e doutora em Ciências Médicas, Neurologia pela Unicamp. Ela realizou pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, na University College, na University of Nottingham e na University of Alberta. Ela é responsável pelo projeto Neurocovid na Unicamp. Professora, doutora, nós estamos muito agradecidos pela sua presença e lhe passo a palavra. Fique bem à vontade. Olá, gostaria muito de agradecer a oportunidade. É uma honra estar participando num evento de vocês, né? É a primeira vez que eu vou estar participando, então eu vou deixar um tempo no final para poder esclarecer melhor, e eu espero que as informações, né, do meu estudo e que a gente tem coletado aqui possam ser úteis para vocês e favorecer, né, os trabalhadores do Brasil. Tá bom? Então eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui. Vocês estão vendo o slide certinho? Tá. Então, o nome da palestra de hoje é Os efeitos tardios da Covid-19 e os reflexos na capacidade laboral. Então, eu gosto de começar a apresentação contextualizando de maneira bem prática. Então, eu vou fazer o relato de um caso, que a gente fala um relato de um caso, de uma história verídica de uma pessoa aqui, que é um dos participantes do nosso estudo. Então, é CBR, 50 anos, um professor de engenharia no Instituto Federal de São Paulo, tá? E ele autorizou a gente a apresentar a história dele. Então, em agosto do ano passado, ele foi diagnosticado com Covid,
teve um quadro um pouco atípico, mais leve, não precisou ser internado, ele não teve alteração de olfato, não teve alteração de paladar, teve diarreia, teve febre, mas não teve dispneia, não teve desaturação, teve um pouco de alteração para urinar, mas não precisou internar. Passada a fase aguda, em setembro, ele persistia com o quadro de febre, tinha alterações, flutuações da pressão arterial. Já no início é um quadro intenso de fadiga e sono durante o dia. Esse quadro persistia em outubro, foi investigado para tudo quanto é tipo de infecção, tudo quanto é tipo de neoplasia, e ninguém encontrava nada. E ele tinha febre, de repente fazia 39, 40 de febre. E foi se somando, né? Fadiga, sono, alteração cognitiva, alterações de pele. Essas alterações de pele iam e vinham, a pressão muito lábio, muito sono durante o dia. Então, esse era um exemplo, né, de alterações de pele que ninguém explicava o que era, dermatologista nenhum conseguia entender. Essa alteração da pressão, ela foi se intensificando, ele ficava de pé e tinha tontura, ficava sentado, não conseguia ficar sentado. Aí, no final de novembro, ele teve um desmaio, assim, levantou e desmaiou, e aí a gente foi investigar a fundo, e na verdade a gente conseguiu fazer um diagnóstico neurológico que chama de desautonomia. É a perda da capacidade, né, do organismo de controlar a pressão, quando você muda de postura, quando você está sentado ou deitado, né, quando você levanta, o coração precisa compensar isso e precisa bombear mais sangue, e ele perdeu essa capacidade, por isso que ele desmaiou. Começou a fazer o tratamento, né, e a fadiga persistia, a cognição muito ruim, essa alteração de sono. Nós começamos a fazer um tratamento empírico, porque, na verdade, é um vírus que a gente não sabe, a gente não conhece nada, né? E começou a fazer uso de várias medicações para tentar ajudar na melhora desses diversos sintomas que ele estava enfrentando. Ele percebeu que, com o uso de uma certa medicação, ele tinha uma melhora da cognição, porque estava bem ruim, tá? Continuou tomando remédio para desautonomia, um remédio para cognição, um remédio para pressão, várias medicações que ele não precisava tomar antes. E não tinha como parar. Toda vez que ele tentava parar, ele regredia, piorava, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. E aí, em abril, né, ele, para a alegria dele, recebeu rejeição dos atestados médicos que ele tinha apresentado no semestre anterior. Porque, de fato, desde que ele tinha tido Covid, ele não tinha a menor condição de trabalhar, ele não conseguia ficar sentado, ele não conseguia ficar de pé, ele sentava e dormia, né? Então, ele estava indo no médico, estava investigando a febre, estava fazendo uma série de exames, e ele tinha os atestados, e mostrou os atestados, e, de repente, eles atestados em março, em abril, eles foram rejeitados. Mas, enfim, o tempo foi passando, e as alterações cognitivas persistem, né? A desautonomia persiste e ele não consegue ficar sem uma série de medicações que ele começou a tomar. Isso até agora. Então, já faz 1 ano que teve a infecção, ele persiste com essa alteração da cognição, a dificuldade, muita alteração do sono também. A alteração de pele melhorou, a alteração de pressão controla com a medicação, mas ele está totalmente dependente de uma série de medicações para poder trabalhar minimamente. Mas ele diz que ele não é mais a mesma pessoa que ele costumava ser. Então, esse é um relato de uma pessoa, né, que teve Covid e está enfrentando várias dificuldades agora. Então, em relação ao estudo NeuroCovid, como foi apresentado, né, esse estudo que a gente deu início no ano passado, porque logo no começo da pandemia, vários centros de outros lugares, eles falavam já que tinham alterações neurológicas, mas principalmente associadas aos pacientes que tiveram os quadros graves, que precisaram ficar na UTI, né? Isso tanto na Europa quanto na China. E isso em março do ano passado começaram a ter esses relatos, e isso me despertou a curiosidade, porque eu falei, será que são só os pacientes graves que vão ter isso? Né? A gente não sabe, é um vírus novo, a gente não sabe nada. Então, só para situar melhor, né, quando a gente fala de alterações neurológicas relacionadas à Covid, a gente tem as alterações que foram relacionadas aos pacientes que foram graves, internados,
Então, deve ter ouvido falar que pacientes tinham derrame, tinham síndrome de Guillain-Barré, tinham várias outras alterações na própria fase aguda, né? E teve os pacientes que precisaram ficar na UTI, que eles têm uma série de alterações neurológicas, mas que não é por conta do COVID, mas é porque ficaram muito tempo internados na UTI. Então, qualquer paciente que fica muito tempo internado na UTI, ele pode apresentar uma série de alterações neurológicas, independente de ter sido por COVID ou não, tá? E aí a gente tem o segundo grupo de alterações neurológicas, que é o que eu vou estar enfocando agora, que é principalmente essas coisas mais novas, porque elas estão relacionadas aos pacientes que não foram internados, que não precisaram de oxigênio. Então, a gente criou esse estudo, desenhei esse estudo, que seria longitudinal, em março do ano passado, né? Esse estudo a gente tenta trazer até aqui na universidade, as pessoas que moram próximo, para fazer exame de ressonância, para fazer uma coleta de sangue para a gente estudar aspectos imunológicos. As pessoas que vêm, elas fazem um exame neurológico com o neurologista, e junto a gente associou uma avaliação neuropsicológica para avaliar a cognição, a fadiga, sono, depressão e ansiedade, entre outras coisas, para a gente tentar entender o que estaria acontecendo com essas pessoas. Para isso, nós criamos uma forma de fazer uma propaganda, né, nas mídias sociais. Então, a gente tem o QR Code, a gente tentou divulgar nas mídias sociais, para que as pessoas que tivessem interesse, né, pudessem participar e se inscrever. E aí a gente criou esse link com o intuito de recrutar as pessoas, para que a gente pudesse ter o contato, para poder ligar e entrar em contato, para poder agendar, para que elas viessem aqui. Para nossa surpresa, esse link ele se espalhou para o Brasil afora e para outros países, e milhares de pessoas responderam, né, as nossas perguntas, estavam querendo participar do nosso trabalho. E por conta disso, no começo do ano, nós tivemos eu fui fazer uma apresentação também para a Contraf, que é o sindicato dos bancários, e eles ficaram muito curiosos, porque eles também gostariam de saber o que estaria acontecendo com o grupo deles, o grupo de trabalhadores específico deles. Então, eles fizeram uma campanha para que os trabalhadores respondessem esses questionários que eu já tinha feito, né, desde o ano passado. E é isso que eu vou estar tentando mostrar agora para vocês, tá bom? É um pouco sobre esses resultados, sobre o impacto do COVID nessas pessoas que trabalham nos bancos, tá? Então, apesar de muito esforço, a gente não conseguiu um número grande de participantes, mas a gente tem lá 600 pessoas que responderam, o predomínio feminino, mas tem uma boa proporção de homens também. A idade média de 42 anos, variando de 22 a 66 anos. E aí vale a pena ressaltar que essas pessoas responderam nossos questionários aproximadamente 200 dias depois que eles já tinham tido a infecção aguda, tá? Então, já tinha passado praticamente 6 meses. A gente percebeu que a maioria estava fazendo atendimento ao público, né? E que no momento da resposta, a grande parte fazia trabalho já presencial mesmo. E, para nossa surpresa, a gente percebeu que tinha uma proporção maior do que dos outros dados que eu vou apresentar mais tarde, de pessoas que tinham precisado de tratamento no hospital. Então, 83% fez tratamento domiciliar, mas aproximadamente 17% precisou ir para o hospital, tá? E a outro dado que também assustou um pouco a gente é que 9% teve reinfecção por Covid, desse grupo que respondeu. E aí, o que eles apresentavam de sintoma? Então, aqui, o que está em verde claro ou azul, a gente está mostrando os sintomas que foram da fase aguda, e são aqueles sintomas típicos que todo mundo já está cansado de escutar. Então, tinha fadiga, alteração de olfato, alteração do paladar, tinha os sintomas respiratórios, né? E a gente colocou já junto em alaranjado o que eles estavam apresentando de queixas quando eles responderam os nossos questionários. E lembrar que isso foi aproximadamente 200 dias depois da fase aguda. E a gente assusta um pouco, porque eles mesmos, a gente dá uma opção imensa de sintomas e eles marcam que, olha só,
quase 40% queixa de fadiga, muitos queixam de ansiedade, muitos queixam de alteração de memória, dificuldade com a atividade diária, sonolência, sintomas depressivos, entre outros. Mas tem também um grupo aqui, ó, de 20% que fala que não está sentindo mais nada, mas é um grupo pequeno, né? E aí, a gente ofereceu para eles, quando eles respondem, para eles responderem alguns questionários que são validados internacionalmente e foram traduzidos e também validados para o português. São questionários que permitem a gente quantificar a sonolência, a fadiga, a ansiedade, a depressão e a capacidade de trabalho. Tá? Então, enquanto essa visão é o que as pessoas simplesmente marcaram X, isso aqui é o resultado das análises quantitativas que a gente fez dessas pessoas. E a gente assusta, por quê? Porque a gente percebe que, olha lá, praticamente 40% tem sonolência diurna, a fadiga atinge quase 80% dessas pessoas, altíssimos níveis de ansiedade e depressão. E de maneira muito assustadora, a gente percebe que a capacidade de trabalho está reduzida em mais de metade dos respondedores. Tá? Então, isso realmente assusta a gente. Em relação à capacidade de trabalho, a gente também oferece uma maneira de perguntar não muito científica, a gente colocou lá um valor de 0 a 10, né? E mesmo assim, quando eles se classificam, a gente percebe que tem 33%, né? Referindo que a sua capacidade não está das melhores, ela não está muito boa, tá? E também isso já assusta, né? 33%. Só que quando a gente analisa aquele dado que ele é coletado de maneira científica, que é um questionário desenvolvido na Finlândia, que é o Índice de Capacidade de Trabalho, na verdade, a gente percebe que a capacidade de trabalho reduzida, que a gente considera entre baixa e moderada, ela vai acometer aproximadamente 44% dos trabalhadores e dos nossos respondedores. Isso é mais do que eles mesmos imaginavam. Tá? E o que pode estar relacionado a essa capacidade reduzida? Tá? Então, aqui a gente fez análises estatísticas entre os dados coletados. Então, aqui a gente está sempre tentando mostrar ICT é o índice de capacidade de trabalho quando ele está reduzido ou quando ele está bom. E a gente percebe que, para as pessoas que têm um índice reduzido, eles apresentam muito mais sonolência, a fadiga, ela é muito mais prevalente também, os níveis de ansiedade também e os sintomas depressivos também. Tá? Então, a gente está mostrando, através de medidas quantitativas, com questionários que são usados já, consagrados na literatura científica, e a gente traz isso de outras experiências, que os pacientes e as pessoas, os trabalhadores que estão com a índice de capacidade de trabalho reduzido, eles estão apresentando muita sonolência, a fadiga, ansiedade e sintomas depressivos também. Aqui é uma outra maneira de apresentar isso, e a gente percebe que a capacidade de trabalho, né, ela cai quanto maior a intensidade dos sintomas de fadiga, da ansiedade e da depressão. A gente vê uma reta decrescente, né? Então, quanto maior a intensidade desses sintomas, vai ser menor a capacidade de trabalho. Então, isso assusta muito, e acho que é muito triste a gente lidar com isso agora, né? E só para... infelizmente ficou, não está aparecendo aqui, mas esse é um estudo internacional também, recente, e que eles mostram que eles também foram avaliar pacientes que tinham tido Covid, e eles mostram que a grande maioria, depois de 6 meses da doença, nesse caso a maioria tinha sido internado, eles não estavam conseguindo voltar a trabalhar, tá? Então, a grande maioria não conseguia retornar aos seus níveis de trabalho prévios. Tá? Mesmo depois de 7 meses da fase aguda. Então, foram os dados que a gente coletou em conjunto, né? São só de bancários. Agora eu vou tentar mostrar um pouco dos dados gerais da população que a gente tem, que foram desses questionários que a gente aplicou e milhares de pessoas responderam para a gente. Tá?
Então, quando eu fiz a primeira análise, eu também tinha lá 7.000 respondedores, só que nesse caso a gente vê que 90% eles tinham feito tratamento domiciliar, né? E em relação aos sintomas que eles estavam apresentando quando eles responderam, que eram aproximadamente 2 meses depois, não 6 meses, eles estavam se queixando de muita sonolência, alteração da memória, dificuldade com a atividade diária, né? Mesmo depois da fase aguda, e levando em conta que 90% dessas 7.000 pessoas não foram hospitalizadas. E aqui a gente colocou esses dados ao longo do tempo, da distância que estava da fase aguda, de quando ele teve. Então, na primeira coluna aqui, a gente mostra o que está acontecendo nos primeiros 15 dias. E aí tem os sintomas bem típicos que todo mundo já ouviu falar, né? Que é alteração de olfato, de paladar, a falta de ar, a febre, tem alteração intestinal, cefaleia, né? Tem muita fadiga nos primeiros dias também. Mas o que é interessante é a gente perceber o quê? Que alguns desses sintomas, eles não desaparecem, mesmo quando a fase aguda acaba. Por exemplo, a fadiga, a cefaleia, elas persistem depois da fase aguda. E como muitos de vocês, e como eu, a gente deve ter algum conhecido que fala, nossa, eu tive Covid, mas o meu olfato não melhorou, o meu paladar também não recuperou completamente. E isso é fato, isso está medido aqui, né? Então, aproximadamente 20% a 30%, mesmo depois de meses, não recuperam o olfato e o paladar. E o que mais intriga e mais assusta a gente é que existe alguns sintomas de teor, principalmente mais neurológico mesmo, que eles não aparecem na fase aguda. Na verdade, eles vão aparecer tardiamente, tá? E aí, a gente mostra que, por exemplo, os problemas de memória, a sonolência, a dificuldade com a vida diária, isso, eles acabam aparecendo tardiamente e eles não melhoram. Olha, eles são bastante intensos, né? Mesmo depois de praticamente 1 ano, tem gente ainda reclamando disso. Mas essa é uma análise que a gente fala de um ponto só. O ideal para a gente ver é seguir a mesma pessoa ao longo do tempo, que era o desenho original do estudo. Então, a gente não tem isso de 7.000 pessoas, mas a gente conseguiu obter a resposta do segundo questionário de mais de 1.000 pessoas. E, infelizmente, a gente percebe que isso é fato. Então, a fadiga persiste, o problema de memória, ela piora para algumas pessoas que não estavam se queixando no começo, eles começam a se queixar depois, cefaleia, sonolência, né? Até dificuldade motora, alteração de coordenação. Então, parece que com o passar do tempo, para algumas pessoas, os sintomas não melhoram e, na verdade, eles se recrudescem, eles até parecem estar aparecendo ou piorando. E aí a gente estava se perguntando desde o começo, né? O que está acontecendo no cérebro? Por que as pessoas mudaram? Por que elas estão ansiosas, deprimidas? Por que elas estão com dificuldade para trabalhar, né? Então, desde o começo a gente tinha feito esse desenho, né, do estudo, que seria longitudinal, tentar englobar vários aspectos da neurociência, para tentar ver qual seria de fato o efeito desse novo vírus do ponto de vista neurológico. Então, eu vou apresentar agora um pouco dos dados das avaliações cognitivas que a gente fez num grupo pequeno de paciente. Agora a gente já tem um grupo bem maior, mas eu ainda não tenho isso analisado e com as análises estatísticas, a gente está encaminhando. Então, eu vou mostrar aqui os resultados das avaliações cognitivas que a gente fez, e aí a gente vai começar a entender por que as pessoas não conseguem trabalhar direito, o que está acontecendo com essas pessoas, um pouco dessas dificuldades quando a gente analisa isso do ponto de vista científico e neurológico, tá? Então, a nossa avaliação neuropsicológica foi desenhada entre eu, junto com o neuropsicólogo, que já é pós-doutor aqui. Como a gente está diante de um vírus novo, a gente não tinha ideia qual seria o domínio da cognição que seria afetado, a gente decidiu que a gente precisava fazer uma avaliação que fosse curta, porque as pessoas estão cansadas, mas que ela fosse abrangente, visse memória, linguagem, atenção, vários domínios da cognição, tá? Então, a gente criou uma bateria de testes que cobre, né, um pouco desses diferentes domínios da cognição. E aqui eu trago para mostrar que também, então, levando em conta que aqui tem aproximadamente 80 pessoas com idade mais ou menos de 36 anos, idade mediana de 36 anos, e escolaridade de 15 anos. E, para nossa surpresa,
as pessoas estão com muita alteração, quase 50% dos indivíduos tinham alteração de linguagem, com dificuldade de encontrar as palavras. Alguns tinham, uma porcentagem tem realmente dificuldade para a motricidade fina, para fazer movimentos finos. E a gente vê esse Trail B e Trail A são testes mais complexos, que envolvem atenção, memória, visão. Então, quando a gente pede para fazer uma tarefa complexa, que envolve vários domínios, as pessoas foram mal, tá? Então, lembrando que esse aqui são aproximadamente 80 pessoas que não foram internadas, que não precisaram de oxigênio, tá bom? Eles têm 15 anos de escolaridade. Esse é o estudo que a gente resolveu refinar do ponto de vista da motricidade, são os dados de estudo de uma aluna minha de iniciação científica aqui, que ela é bolsista da FAPESP. Então, esse é um teste simples, bem fácil, que as pessoas elas têm que ter uma série de regrinhas, mas basicamente ela tem que transferir o maior número de peças de um lado da caixa para o outro, com umas certas regras que ela precisa respeitar, em 1 minuto. E o que a gente pode observar é que os pacientes que tiveram COVID, eles diminuem, eles transferem o número menor que os controles que são pareados para a idade, sexo e escolaridade. Tá? Então, as pessoas que tiveram Covid, elas estão com alguma dificuldade motora fina e ela tem uma lentificação e transfere menos pecinhas de um lado para o outro. Um segundo teste também que avalia essa motricidade fina é esse outro teste, que a gente chama da caixa dos 9 espinos, e que mostra também que os pacientes que têm COVID, eles estão levando mais tempo, eles estão mais devagar do que os controles pareados para transferir as pecinhas de um lado para o outro. E agora eu vou mostrar, eu acho que é um pouco interessante para a gente ver, a parte do que está acontecendo com o cérebro. Então, a gente... Aqui já era um grupo, né? Nós fazemos parte de um grupo de estudos de neuroimagem e que a gente já faz isso há mais de década, né? Sobre a orientação e o comando do professor Fernando Sentes, que é um grande pesquisador e epileptologista. Então, nós pegamos um conhecimento de analisar imagens do cérebro, que a gente já trazia de outras doenças neuropsiquiátricas, e a gente aplicou esse conhecimento aos pacientes com COVID, tá? A gente faz o exame da ressonância numa máquina de ressonância e a gente consegue, então, avaliar substância cinzenta e substância branca para a gente ver se teve alguma alteração. E o que a gente observou? A gente comparou o cérebro, então, de 80 pacientes que tiveram COVID, que não foram internados, que tinham 2 meses, que foram feitos esses exames 2 meses depois da infecção. E, para nossa surpresa, a gente comparou com 140 controles que não tinham tido COVID e a gente já identificou algumas áreas de atrofia do córtex. Tá? Felizmente, não são grandes, mas elas são importantes. E aí, a gente se pergunta, será que essas áreas teriam relação com alguma daqueles problemas que as pessoas estavam apresentando, não é? Sim, quando a gente faz análise estatística, a gente percebe que a atrofia dessa região, aqui na região órbito-frontal, a gente prefere que quanto mais fino ficou esse córtex, mais ansiosa está a pessoa, né? Da mesma maneira, a gente percebe que quanto mais fino está esse giro reto, que é essa região que está pintada em vermelha, pior é a performance da pessoa para fazer aquele teste complexo que a gente chama de Trail B. E por que é curioso a gente mostrar essas imagens aqui? Eu coloquei o cérebro. Porque não sei se alguns de vocês devem ter ouvido falar que uma das hipóteses de como é que o vírus chega no cérebro é através do nariz, né? Porque muita gente tem alteração de olfato. Então, existe essa grande possibilidade de que a via de entrada de acometimento é através do nariz. E se a gente olhar bem aqui nesse corte, no do corte, a gente vai perceber que essas duas regiões, essa e essa daqui, elas estão logo acima da cavidade nasal. Então, seria muita coincidência se isso não fosse tão real, né? Então, a gente está mostrando que existe essa alteração estrutural do cérebro que já faz uma correlação com os sintomas. Esse aqui é da ansiedade, esse aqui é uma dos testes da cognição que a gente fez. Então, em resumo, né, a gente observou que os pacientes, mesmo depois da fase aguda, e mesmo os que não tiveram quadros graves, eles permanecem com muitas queixas. Na verdade, os pacientes se queixam uma média de 3 a 4 sintomas, tá? Existe uma grande queixa de fadiga, sonolência, alteração de memória, alteração da linguagem, déficit de atenção, tá? A gente observou também
uma alta frequência de sintomas de ansiedade e depressão. E agora, com esses novos dados que a gente conseguiu mostrar que a capacidade de trabalho está reduzida e está associada a esses sintomas de ansiedade, depressão, a fadiga, né? E do outro lado, que para a gente é muito importante, foi que a gente, através do estudo não invasivo, a gente já conseguiu detectar algumas alterações sutis da substância cinzenta que parecem estar correlacionadas a esses sintomas da ansiedade, dos déficits cognitivos. E provavelmente é por isso, né, que as pessoas que tiveram Covid, ou boa parte delas, está tendo tanta dificuldade para retornar ao trabalho, e elas, em resumo, elas falam de maneira leiga: eu não sou mais a mesma pessoa, eu não consigo fazer a mesma coisa, o meu chefe pede, mas eu não consigo, e aí eles são julgados, eles são discriminados, porque eles não estão mais realmente com a mesma capacidade anterior. Infelizmente, a gente ainda persiste com mais perguntas do que solução. A gente não sabe direito o que o vírus faz no cérebro, se é uma ação direta ou indireta, se tem um envolvimento da resposta imune, quais são as alterações da substância branca, da substância cinzenta, né, do córtex, se essas alterações são reversíveis ou são permanentes, quanto tempo elas duram, e a gente também não tem ainda as respostas de como tratar tudo isso, de como fazer, o que fazer para ajudar essas pessoas, né? Esse é para mostrar que essa síndrome pós-Covid é uma coisa que está sendo avaliada no mundo inteiro, né? Esse aqui é uma publicação na revista de altíssimo impacto e de pessoas de vários lugares que eles se juntaram e também estão estudando isso, e eles mostram que, na verdade, mesmo depois da fase aguda, né, um mês depois ou até mais tardiamente, o vírus pode deixar alterações diversas, neurológicas, pulmonares, no coração, na pele, no sistema cardiovascular, sistema renal. Então, assim, é um conjunto de alterações multissistêmicos que persistem mesmo depois que já tenha passado, né, a fase aguda. Então, acho que não tem como a gente negar que isso é fato, que isso está acontecendo, né? E que o mundo inteiro agora tem que tentar arranjar meios de reabilitar, né? Eu, inclusive, tive Covid e sou uma dessas pessoas que tenho tido muita dificuldade depois, tá bom? Do ponto de vista neuropsiquiátrico, alguns estudos mostram já também que os sobreviventes da Covid-19, eles apresentam maior risco de sequelas psiquiátricas depois que tiveram. E quem já tinha o diagnóstico psiquiátrico parece que tem um fator de risco para pegar Covid também. Então tá uma corrida de tentar entender quais são essas sequelas neuropsiquiátricas, né? E a gente tem que estudar isso, porque só assim a gente vai poder achar os melhores alvos e as melhores formas de tratar e reabilitar os pacientes, mesmo os casos que foram leves. Eu preciso agradecer a essa equipe inteira, gigante de pessoas, que no meio da pandemia se dispuseram a engajar comigo nesse projeto de maneira voluntária, praticamente, né? Agora a gente está conseguindo alguma forma de um pouco de uma outra bolsa, mas está bem difícil, como todo mundo deve saber. E a gente tem também a parceria mais recente com a professora Márcia Bandini, que é médica do trabalho, professora aqui da Unicamp, né? E com isso a gente achou que era muito importante incluir essa avaliação da capacidade de trabalho junto com os outros questionários que a gente estava fazendo, que era só assim, de maneira rígida, com rigor científico, a gente poder quantificar o quanto que isso está afetando a vida e a capacidade de trabalho, né, dos brasileiros aqui. Tá? Então, era isso, eu queria, né, agradecer e fico aqui à disposição para responder as perguntas de vocês. Professora, muito obrigado, hein? Nossa, é muita informação. E que bom saber que nós temos tantos pesquisadores, né, investigando e tentando achar uma solução para tantos problemas novos, né, que a pandemia nos trouxe. E me veio aqui na cabeça, eu com meu raciocínio normativo, né, já me veio assim, como é que nós vamos lidar com isso no dia a dia dos nossos processos, né? Porque nós temos, até vamos ter um painel mais à frente sobre a questão de nexo causal, né, epidemiológico, como é que funciona isso, como resguardar o trabalhador que está incapacitado, né? Vamos ter que repensar.
eu queria, assim, que... aí é uma pergunta de leigo, né? Claro, claro. Como que a senhora... O impacto, por exemplo, quando a gente teve aqueles casos das crianças, né, dos bebês da Zika vírus, né, que nasceram com problemas que nunca tínhamos visto antes, né? E agora o impacto da Covid, né, que nos traz coisas novas também, que os cientistas estão todos atrás, né, para tentar estabelecer, né, parâmetros, né, para tratar, para... a senhora vê algum tipo de luz no fim do túnel? A senhora está pesquisando, está achando muita coisa. A senhora acha que nós podemos, assim, ter mais notícias ruins a respeito disso, ou nós estamos já no ponto de controle? Você diz do ponto de vista de controle da pandemia, de casos novos? Não, estou dizendo do meu dos ponto de efeitos vista da pandemia, de quem já tá. teve a doença. Eu acho que a gente pode ter surpresas não agradáveis ainda. Porque quando eu comecei o projeto e eu me fiz essas perguntas que a gente não tem resposta, seria, por exemplo, pessoas que tinham predisposição genética a ter uma alteração neurológica, mas que fosse ter com 40, 50, 60 anos. Será que a presença do vírus pode antecipar? Então, por exemplo, doença de Parkinson, não é? É uma doença que todo mundo conhece. Ela tem uma faixa etária para aparecer, mas será que por ter tido Covid, essa faixa etária não vai antecipar? Tá? Então, seria antecipar um fenômeno, né? Assim, por mecanismos genéticos ou imunes, a gente não sabe. A gente tem visto, infelizmente, muitos pacientes que têm tido alteração neuropsiquiátrica que não tinha antes. Isso a gente tem visto muito. A gente tem visto pacientes que tinham na família alguma doença e eles começaram a apresentar os sintomas. A outra pergunta é quem já tinha, por exemplo, a doença de Parkinson ou doença de Alzheimer e estava sobre um certo ponto controlada. Será que, por ter pego o vírus, isso vai acelerar a degeneração cerebral? Pode ser, a gente também não sabe. Então, a gente sabe que tem, por exemplo, muitos pacientes que tinham um diagnóstico psiquiátrico que estava bem controlado, que estava controlado com remédio e que depois que teve a infecção, descompensou. Isso é muito triste. Isso a gente também já viu algumas vezes aqui. Pessoas que não tinham nada, né? E, de repente, começa a apresentar sintomas neurológicos graves, né? Aqui a gente está falando mais de cognição e tal, mas a gente tem casos de alterações graves, como, por exemplo, quadros parecidos com esclerose múltipla. Então, assim, felizmente não são muito frequentes, mas eles estão acontecendo. Então, eu acho que a gente tem essa obrigação de continuar estudando isso por bastante tempo, acompanhar essas pessoas, fazer esse exame de ressonância ao longo do tempo para ver se o cérebro vai mudar, né? Se ele vai se rearranjar, se ele vai ter a plasticidade de recuperar, se esses sintomas vão melhorar ou se eles vão piorar. A gente não sabe o que vai acontecer com essas pessoas, não tem como te responder, acho que ninguém tem essa resposta ainda. Infelizmente, né? Professora, eu estava olhando aqui no chat, não temos perguntas da plateia, não. E aí, como a senhora tem ainda mais 22 minutos, a senhora poderia... A doutora Wanda fez uma pergunta. São duas perguntas, professora. A desembargadora Wanda faz. Essas sequelas, elas são ligadas a pessoas que tiveram sintomas ou correlacionadas a sintomáticas também? Eu não tenho esse dado de cabeça, mas eu acho que a maioria teve algum sintoma, mas foram sintomas leves, né? Mas tem uma certa porcentagem pequena de pessoas, que era menos de 10% dos 7 mil, que dizem que na fase aguda não tiveram nada. Então, na verdade, essas alterações que a gente está observando e eles estão falando, ela ocorre aparentemente nas pessoas que tiveram algum tipo de sintoma, assim, alguma manifestação. Entendi. A doutora Germana também faz uma pergunta. Ela diz que ela gostaria de saber
que detectados esses problemas, né, do pós-Covid no trabalhador, se já há pesquisa apontando alguma ação possível do empregador, algum tipo de protocolo, algum tipo de acompanhamento clínico, né, que o empregador possa, né, fazer. Então, no Brasil, eu não sei dizer, né? Eu não sei nem se existe algum outro, eu não procurei, não tive tempo, eu até conversei com a professora Márcia, que é da Medicina do Trabalho, né? Ontem que a gente acabou de analisar esses dados da capacidade de trabalho agora, né? Então, assim, para a gente é um dado que a gente acabou de analisar, e eu não sei como que isso vai ser possível, né? Assim, os outros lugares, principalmente na Europa, na Inglaterra, eles já estavam abrindo já há alguns meses centros de reabilitação, né? Eles estão mais adiantados do que a gente para reabilitar as pessoas. Então, isso é uma coisa que precisa acontecer. Do ponto de vista trabalhista, né? Eu acho que vai ser uma luta dura aqui no Brasil, né? Para reconhecer que isso está acontecendo. O que a gente escuta muito dos pacientes que chegam até a gente são que eles estão com esses problemas, né? Todos esses que a gente está citando, que eles procuram ajuda no sistema público e eles estão com muita dificuldade de encontrar assistência, né? Um por conta da própria pandemia, um por falta de médico especialista, né? É muito difícil encontrar neurologista na rede, e às vezes os médicos não querem, os próprios médicos não querem encarar que essas alterações, elas são sequelas, né, do Covid, né? Então, muitas pessoas, muitos trabalhadores, eles estão, assim, desesperados, porque eles sabem que eles não conseguem trabalhar e eles não estão encontrando nenhuma forma de auxílio, né? Na rede pública, pelo menos. Então, eu acho que agora que a gente tem esses dados, em que a gente fez a mensuração da capacidade de trabalho, eu conversei com a professora Márcia, eu acho que ela, como médica do trabalho, ela vai, né, a gente vai usar esses dados para fazer uma publicação científica, porque tudo isso foi coletado com o rigor científico que a gente coleta e a gente faz em todas as pesquisas da gente aqui, né? Então, são todos questionários validados internacionalmente, então a gente vai tentar publicar isso para que isso sirva de embasamento para vocês, né? Que a gente está quantificando, que a gente está mostrando isso aqui. Então, mas se já existem outras políticas, se já existem maneiras, eu acho que ainda não, mas eu acho que todo mundo e a sociedade vai ter que trabalhar em prol de fazer alguma coisa para ajudar, né, os trabalhadores que não tem como cobrar deles uma coisa que eles não são capazes de fazer de novo. Então, assim, não adianta cobrar, mas tem que ajudar a tratar, tem que reabilitar, né? Então, precisa tratar os sintomas depressivos, os sintomas ansiosos, existe, né? A gente aqui está tentando fazer um protocolo de reabilitação cognitiva também, porque o número de pessoas afetadas é muito grande, né? Então, a gente não pode virar as costas para isso. Professora, doutora, a senhora disse que os respondentes daqueles questionários, eles responderam 200 dias depois do quadro? Os do banco, sim. Os do banco, né? Os 200 do dias banco, depois. sim. 200 dias do quadro agudo. A doutora Wanda tem uma pergunta, eu acho que está mais ligada a isso. Qual o prazo médio de aparecimento das sequelas? Então, isso Para varia que o muito de empregador, pessoa. né, aí ela desdobra a pergunta. Qual o prazo médio do aparecimento para que o empregador possa correlacionar como efetivamente sequela da Covid? Como é que os médicos vão fechar esse diagnóstico, né? Assim, tem um protocolo, tem um prazo? Não tem isso ainda. O que eu tenho é esse dado, eu posso até mostrar, posso colocar de novo aqui para mostrar? Pode. Se a gente olha aqui, isso aqui é o dado, né, de milhares de pessoas, a gente vê que tem, por exemplo, os problemas de memória, eles não estavam presentes nos primeiros meses, eles se intensificam meses depois. Então, é difícil até o próprio médico acreditar, né? Mas quando a gente está lidando com números de milhares de pessoas, é só com milhares de informação, né, pessoas, que a gente consegue fazer esse tipo de gráfico, esse tipo de análise, né? E aí a gente vê que tem alguns sintomas que eles não estavam presentes na fase aguda. Alguns estavam e persistem, mas tem coisa que é nova, então problema de memória, né? Principalmente a sonolência também, mas os problemas cognitivos, eles não estão presentes nos primeiros meses. Isso vai aparecer principalmente depois do segundo, do terceiro mês, tá?
Então, não é porque ele passou da fase aguda, o problema vai começar a piorar e aparecer depois, tá? Só que a gente, né, eu também não tenho uma... Por que demora para aparecer? Não é? O que acontece? Eu não tenho uma resposta específica, mas o que a gente já viu, e a gente está tentando publicar já, é que existe alteração da estrutura do cérebro. Então, existe isso. De alguma maneira, o vírus provoca algum mecanismo que lesa o cérebro. Tá? Entendi. A doutora Germana está perguntando, professora, esses centros de reabilitação seriam de iniciativa estatal ou privada, ou dos dois? E qual seria a sua sugestão para atuação no Brasil, no âmbito estatal e privado? Então, na Inglaterra é do NHS, é do sistema público, né? Que eles estavam criando centros no sistema público. Aqui no Brasil, que eu saiba, algumas instituições, acho que elas são estatais, eles estão tentando criar isso, mesmo do Estado, mesmo, né, do governo, instituições públicas, elas estão se mobilizando para fazer a reabilitação, mas eu acredito que seja principalmente dos pacientes que foram graves e do ponto de vista cardiorrespiratório. E às vezes neurológico motor, mas das sequelas graves, que a pessoa teve AVC, que a pessoa ficou com dificuldade de andar ou ficou muito tempo internada. Do ponto de vista de reabilitação neurocognitiva específico para esses déficits, eu acho que ainda a gente está bem atrasado, né? Mas se a gente não focar e não começar a pensar nisso, daqui a um tempo a capacidade laboral vai reduzir de maneira significativa. Né? Porque a pessoa anda, ela anda, ela aparentemente ela está bem, só que a cabeça não funciona a contento, né? Então vou contar, por exemplo, um outro caso, né? Então, por exemplo, tem pessoas que, mesmo médico, que ganham por produtividade, não é? Então, as pessoas, uma determinada especialidade, ela tem que emitir laudos de alguma coisa. Então, tem gente que, depois do Covid, caiu para 30% do que fazia antes. Né? Então, esse é um exemplo. E as pessoas estavam desesperada, né? Desesperada, porque ela não conseguia entender o que estava acontecendo, né? E aí ela veio nos procurar, né? Aí a gente, né, tentou fazer um tratamento empírico com uma combinação de medicações, agora a pessoa está um pouco melhor, mas então essa parte neuropsiquiátrica e da cognição, eu acho que ainda estamos muito atrasados, e eu insisto que a gente precisa focar esforços e recursos para desenvolver e criar, né, centros para fazer essa reabilitação, que ela é mais sofisticada, ela é mais trabalhosa, né, e com menos profissionais especializados, infelizmente. Temos muita coisa a fazer pela frente. É um desafio. Deixa eu ver se tem mais perguntas, professor. Não temos mais perguntas. Professor, então, faltando 13 minutos, eu deixo a senhora bem à vontade para fazer o fechamento da sua fala. Se precisar de mais tempo também, fique à vontade. Não, eu queria muito agradecer, né? Eu acho que, para mim, é um grande prazer poder trazer esses dados, né? Espero que tenha ficado claro, né? Ou esclarecido algumas coisas para vocês. Eu não sei se eu falei de maneira adequada, com a linguagem adequada, Não, mas eu acho que os dados dados são muito tristes e alarmantes do que a gente está vendo, né? E para mim, essa oportunidade de trazer a pesquisa que a gente faz, pesquisa pura aqui, pesquisa científica, e trazer isso para a sociedade, para mim, para mim é uma obrigação, eu acho, né? Eu acho que eu não posso coletar isso, esconder, né? Sendo que isso é de interesse público, porque a gente descaradamente, quando eu comecei a ver o alto nível de ansiedade, depressão e as dificuldades, eu tinha certeza que isso ia estar comprometendo a capacidade de trabalho. E aí, conversando com a professora da medicina do trabalho, a gente encontrou uma maneira de mensurar isso de forma científica, com questionário que foi desenvolvido, né, em outro país, mas já está aprovado aqui, para a gente mostrar isso. Porque o número de pessoas que nos procuram desesperadas, que não conseguem trabalhar e não conseguem retomar a vida, é muito grande todos os dias, né? Então, a gente tem que fazer esses dados que a gente coletou virar ciência, fazer artigos científicos sobre isso, mas eu espero que, né, que a professora Márcia Bandini, que é muito atuante no campo, né, da medicina do trabalho, vai pegar esses dados que eu coletei aqui e vai levar isso e
a encontrar caminhos de favorecer e proteger os trabalhadores do Brasil, né? Isso realmente não é a minha área, eu sou neurologista, neurocientista, mas só de ver, não podia, eu já sabia que essa capacidade do trabalho ia estar alterada, então para mim foi muito importante ter conseguido encontrar uma maneira de medir isso e poder agora mostrar isso com todo o rigor científico que a gente faz aqui, todas as pesquisas, né, que eu sempre fiz a minha vida toda, então eu só apliquei isso por uma situação nova, né. Então, eu agradeço muito a oportunidade, espero ter trazido informações que complementem o conhecimento de vocês, que sirvam para alertar que isso está acontecendo, né? Como a gente vai lidar, eu não sei, como vocês vão lidar com isso, eu sei menos ainda, porque eu não entendo nada de lei, mas eu acho que as leis vão ter que se adaptar para proteger, né? Porque tem gente sendo demitida, tem gente perdendo emprego, e aí essa cobrança maior, o que eu acho que acontece nos bancos, né? A cobrança é muito grande, então eles tiveram muito medo de preencher, né? Assim, o número que a gente estava esperando era muito maior que esse, mas o medo de ser demitido, o medo de ser exposto é muito grande, né? A cobrança por resultados, assim, aumenta a ansiedade das pessoas e isso piora ainda mais, né? Porque quanto mais ansioso, piora a capacidade de trabalho. Então, é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Então, eu acho Professora, que é muita coisa para lidar nesse futuro, mas eu agradeço que vocês tenham aberto esse tempinho para eu poder mostrar isso e que isso venha trazer benefício para a população e para os trabalhadores, eu espero. o professor, eu vou aproveitar o tempo, então, para fazer uma pergunta a respeito da sua vivência, né, no ambiente, né, da saúde. A preocupação que nós temos, né, na Justiça do Trabalho é que nós, né, a tutela é do empregado seletista, né? Na área médica, o que a gente vê é uma desconstituição do empregado seletista, né? Nós temos aqui no Espírito Santo vários hospitais, estabelecimentos de saúde que não contam com nenhum médico seletista, todos são autônomos. É muito triste isso. Não tem nenhum tipo de proteção. E no seu dia a dia, nessa mão de obra especializada, que é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, que estão na linha de frente, a questão toda é o seguinte: essas pessoas, elas terão direito previdenciário muito restritos, né? Porque, né, não são seletistas. Então, podem ter uma queda de renda tremenda. Tremenda. E às vezes, não tem nem como buscar a Justiça do Trabalho, porque o patrão vai falar, mas não tem vínculo de emprego. Eu não tenho vínculo, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer nada, né? E como a senhora vê a sua vivência como médica, né, no dia a dia, esse tipo de problema, que para nós é de sociologia do trabalho, e que nos impacta agora também, aí são duas perguntas. Como a senhora vê que isso pode gerar um contrafluxo para que esses médicos que, às vezes, não querem vir para o seletista, eles repensem a respeito disso? Porque nós vemos agora uma discussão muito grande sobre a questão da autonomia do médico, né? Em ambiente de tratamento precoce, né? Preventivo. Então, essa discussão está, né? Tá na pauta do dia. E agora, eu queria também que a senhora tentasse falar para a gente rapidamente, assim, na sua vivência em ambiente hospitalar, esse impacto desses efeitos, né, de sintomas de pós-Covid está impactando a nossa força médica, a nossa linha de frente? Dos relatos que eu tenho, ele está. Eu não sei quantificar isso, mas eu acredito que sim, né? É muito triste ver, porque a gente sabe, a gente tem vários colegas que realmente não tem, né, não tem o vínculo seletista, né? Eu tenho, né? E eles estão totalmente expostos, né? Eles ficam doentes e não tem nenhuma forma, né, de ajuda e então assim, isso acho que vai impactar muito ainda, tá? Eu acho que vai mudar essa ideia, eu acho que as pessoas vão querer ter algum vínculo seletista, vão procurar isso, porque depois do que está acontecendo agora, eles percebem que ser completamente autônomo não dá segurança nenhuma, na verdade, né? Então, eu acho que, pelo menos em tempo parcial, as pessoas vão procurar ter um emprego seletista. Eu acho que vai mudar a forma de pensar das pessoas, para ter um porto seguro mínimo, né? Assim, para sua renda. Eu acho que isso deve estar acontecendo já, né? O duro é que, assim, não está tendo, né, muito concurso, não tem... Então, assim, por mais que talvez que queiram, né, o que tem acontecido, que eu tenho visto, porque eu tenho familiares que são médicos e estão procurando emprego, assim, são vagas temporárias.
que também não dá muita segurança, né? Então, tá difícil por todos os lados, porque talvez as pessoas estejam procurando, mas não têm oportunidade, né? Então, tá muito difícil, tá muito difícil. Tem algumas especialidades que, por conta da pandemia, foram mais afetadas que outras, né? Então, assim, para os médicos está difícil, e muitos médicos ficaram doentes, tem muitos que estão sequelados, que estão assim, a gente fala, tá dando seus pulos, né? E muito médico vem procurar a gente, porque tá com essas sequelas e tá com diminuição de capacidade de trabalhar, tá preocupado, não é? Então, tá vindo atrás da gente, porque, na verdade, hoje a gente já deve ter avaliado presencialmente umas 500 pessoas. Né? Eu mostrei 80, mas, na verdade, a gente já avaliou presencialmente umas 500 pessoas. Então, realmente, a gente já viu muita coisa. Né? E tem muita gente, aquilo que eu falei, muitos que vêm são pessoas universitárias, né? São médicos, outras especialidades, e engenheiros, professores daqui do próprio campus, né? Então, a gente está vendo isso. Agora, que eu acho que o médico vai repensar essa história, vai, né? Todo esse debate do que do quanto da autonomia, tudo isso, a gente fica muito revoltado com algumas coisas, né? Tá bem difícil, tá bem difícil. Bem difícil. Professora, a Ejude agradece, né, penhoradamente a sua participação e esperamos revê-la em breve, né, com melhores notícias, ou com Tomara. diagnósticos, né, talvez mais precisos, desdobramentos. Com certeza. Excelente a sua linha de pesquisa, ficamos muito satisfeitos de saber que, né, nossos médicos estão pensando, né, e tentando trazendo soluções, né, mapeando e vendo. É interessante ver a academia funcionando, né? A gente pensa que no Brasil a ciência não está funcionando, mas está sim. E a senhora é um exemplo disso, né? Obrigada. E Com todo agradecemos esforço muito. e com toda a equipe grande, a gente está tentando. Isso. Assim. Eu agradeço Desejamos muito o convite. sucesso à sua pesquisa, aos seus alunos. Obrigada. E é isso. Muito obrigado. Eu que Felicidades. agradeço. Muito obrigada. Um abraço a todos. A nossa plateia, daqui a 3 minutos, nós vamos recomeçar a segunda parte do painel, com o professor Flávio. Peço que tenha paciência para guardar mais uns minutinhos, tá bom? Boa tarde, professor Flávio. O senhor está sem áudio. Prazer. Boa tarde. Oi, boa tarde, professor. Tudo bom? Pedrinho, podemos começar? Ou vamos esperar às 18 horas? Doutor Fábio, só um minutinho que eu vou ver aqui a questão do compartilhamento da tela, do material do doutor Flávio. Só um minutinho. Eles já estão ao vivo? Eles estão... Não entraram ainda não. Está gravando? Não. Está gravando, vai continuar gravando. Direto? Estamos ao vivo, Pedrinho. Estamos... Não são 2 eventos, é um evento. Ok, então, Onde está o... o material. Onde que eu abro o arquivo? Você baixou ali? Peraí. O material já está aqui, ó. Eu te mandei, ó. Peraí. Está aqui. Peraí.
Pedrini? Boa tarde a todos. Retomamos, então, nosso segundo painel de hoje, nosso primeiro dia desses nossos painéis, né, sobre a saúde do trabalho, pandemia e pós-pandemia. Nós teremos 4 painéis, o primeiro hoje, com os 2 professores, né, a professora Clarissa Yassuda, que acabou de falar, e agora vai entrar o professor Flávio Kapczynski, que vai nos brindar com os seus conhecimentos a respeito das sequelas da saúde mental dos trabalhadores. Amanhã nós teremos nosso segundo dia de encontro, né, que falaremos sobre vacinação dos trabalhadores. Na semana que vem, na segunda e na terça, nós também teremos evento, falaremos sobre trabalhadores das plataformas digitais de segurança, né, e na terça da semana que vem, Covid-19, prevenção e acidente de trabalho. Nós vamos agora ouvir o professor Flávio Kapczynski. O nome difícil, professor. Ele é professor Por favor. Ele é professor titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor do Departamento de Psiquiatria e Behavioral Neurosciences desde 2016. Ele é doutor em Psiquiatria pela Universidade de Londres. Ele é mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. É autor de livros e artigos na área de ciências médicas. E eu também vi aqui no Wikipedia, professor, que o senhor é também especializado em transtorno bipolar e bases biológicas de depressão. É isso mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo, né? Pois é, o professor, então, vai falar, né, sobre, eu já disse antes, sobre sequelas da saúde mental dos trabalhadores. Professor, muito bem-vindo. A escola agradece sua presença e a palavra está com o doutor. Muito obrigado pelo gentil convite. Obrigado à escola
é uma honra para nós, também servidores, né, públicos, professor da Federal do Rio Grande do Sul, compartilharmos com a escola esses conhecimentos e fazermos o que diria, há muito tempo atrás, o filósofo Hegel, contribuir para que se qualifique isso que ele chamava de espírito materializado, né? Que é, na verdade, o fortalecimento das nossas instituições através do conhecimento. Hoje o nosso tema é um pouco difícil. São as pessoas que superaram o Covid, mas ainda assim ficaram com sequelas, particularmente na área psiquiátrica. Lamento os slides estarem em inglês, mas esse é um tema que todo dia muda, então a gente pegou a última versão com os últimos dados e eu falarei tudo em português para facilitar. Próximo slide. Muito bem. Professor, o senhor perdeu o áudio. Queremos entender o que é a síndrome psiquiátrica pós-Covid. Queremos também entender como o vírus da Covid entra no nosso cérebro. E entender também quais são as alterações que ele produz por lá, que deixam as pessoas, muitas vezes, com essas sequelas difíceis de lidar. Próximo slide. Muito bem. Então, 80% dos pacientes com COVID têm sintomas de longo prazo. São sintomas muito variados. O COVID afeta vários sistemas, né? Principalmente pulmonar, né? Mas o sistema cardiovascular também de forma muito importante. E mais recentemente temos visto cada vez mais as consequências do COVID no cérebro, né? Então, aqui temos uma verdadeira gama de sintomas possíveis. Falaremos hoje dos mais comuns. Próximo. Toda a questão que nós estamos nos deparando agora foram previstas já na medida que a pandemia se desenvolvia, que nós teríamos uma fase aguda, né, para lidar com a doença, que seriam de algumas semanas após a contaminação. Entretanto, após as primeiras semanas, começariam alguns sintomas de ordem mais difusa, né, que a gente chama de a síndrome pós-Covid, né, que envolve, agora então passando especificamente quais são os sintomas mais comuns, são fadiga, declínio da qualidade de vida, sensação de fraqueza muscular e dores nas juntas. Respiração curta, tosse, e frequente a pessoa fica buscando mais ar, né? Então, dificuldade com a respiração. E aí, entrando mais particularmente na aula de hoje, ansiedade, depressão, problemas de sono, estresse pós-traumático, problemas cognitivos. Se popularizou em inglês o termo brain fog, que é como se tivesse uma neblina no cérebro e a concentração não retomasse normalmente. Dores de cabeça, palpitações, problemas de ordem vascular, problemas renais e perda de cabelo, né? São sintomas comuns no pós-Covid. Importante, esse COVID neuropsiquiátrico ocorre em 30% dos casos onde o COVID infectou o indivíduo de maneira sintomática ou mesmo assintomática, né? Então, a pessoa pode ter tido COVID, se recuperado bem, né? E ter tido muito pouco sintoma e depois ficar com esses sintomas residuais que eu estou relatando. Próximo slide.
Então, isso se viu, né, a partir de um estudo muito amplo que foi feito na Inglaterra, onde seguiu-se quase 250 mil pacientes pós o COVID, né, e vimos, então, que a incidência de problemas neurológicos ou psiquiátricos no pós-COVID, né, nos 6 meses seguintes, era mais do que 33%. E o risco era maior, mas não limitado aos pacientes com o COVID grave, né? Aquele que tem até 2/3 do pulmão afetado e às vezes precisa de internação. Esses estão mais suscetíveis, mas aqueles que têm o COVID leve, mesmo sem sintomas, também podem ter os sintomas que eu mencionei no pós-COVID. Próximo. Muitas pessoas tinham a impressão que o COVID seria como essas outras gripes, né, do tipo influenza, que afetam as pessoas de forma sazonal, e não teria assim nada em especial para que a gente devesse se preocupar mais do que com outras formas de gripe. E isso os estudos desmentiram, né, amplamente. Verificamos que a chance de ter hemorragias intracraniais é muito mais alta no COVID do que nas outras afecções do trato respiratório. Da mesma forma, a possibilidade de ter um AVC do tipo isquêmico também é enormemente maior no COVID que em outras formas de gripe. E problemas de ordem neurológica, neural e psiquiátrica também é maior no COVID. Podemos dizer com segurança, o COVID é diferente. Ele não é uma gripe comum da família da influenza, ele é um vírus muito mais complicado na sua infecção, que tende a ser mais generalizada e, muitas vezes, 30% do caso com algum nível de sequela. Próximo. Próximo slide. Bom, então, nós, revisando, dissemos que o COVID neuropsiquiátrico se desenvolve em até 30% dos casos, né? Existem sintomas de curto prazo, né? Os de curto prazo, quando a pessoa foi infectada, em geral, eles são anosmia é perda do olfato, né? Problemas de atenção e cognição, ficar com o cérebro como se estivesse nevoado, né? E em pessoas que não tinham ansiedade, começam a apresentar pânico, depressão, às vezes mesmo psicose, convulsões ou comportamento suicida repentino. Atenção para esse tipo de sintoma. No sintoma COVID neuropsiquiátrico, esses sintomas eles não estariam presentes antes, eles ocorrem, né, após o COVID, né? E não necessariamente, pedindo o exame ali da ressonância, aparece o dano cerebral. Às vezes ele é bem sutil e ele aparece mais num exame clínico, né? Importante relatar que essas variantes, tipo variante amazônica ou aquela que veio da Índia, são mais virulentas em termos de deixar sintomas em jovens adultos, enquanto que o COVID original, que tinha vindo da China, aquele atacava mais pessoas de idade, né? Próximo. Bom, vamos ver aqui o tipo de sintoma, né, neurológico e psiquiátrico ligado ao COVID. O mais clássico é aquele da perda da capacidade para o olfato, anosmia, em quase metade dos casos, certo? Nós dizemos para os pacientes, procurem
abra um pacote de café e cheire a borra do café, que é um cheiro bem característico. Se não sente o cheiro, provavelmente é anosmia, procure seu médico. Tá? É um jeito bem prático de testar. Fraqueza, em torno de 40%. Fadiga, 40%. Disgeusia, dificuldade de sentir gosto, também em torno de 40%. Mialgia, dores musculares, 25%. Depressão, olha que alto, 23%, né? Bastante. Dor de cabeça, 20%, ansiedade, 16%, e alterações mentais, assim, mais inespecíficas, 10%. Então, essa parte da sequela do COVID, ela está bem centralizada nessa parte neuropsiquiátrica, é onde, olhando para a população dos nossos trabalhadores, aqueles afetados, a chance maior no pós-COVID ou no COVID longo é que apareçam esse tipo de manifestações. Próximo. Trazemos aqui um caso para exemplificar. Paciente nossa que tinha o transtorno bipolar de longa data, certo? Chamado transtorno bipolar do tipo 1. E aí, e lá em torno de 2018, a gente fez um teste e essa paciente tinha tipo um pré-Alzheimer, a gente chama de transtorno cognitivo leve. E aí, então, em 2021, desenvolveu o COVID. E após o COVID, aí apareceu uma demência bem característica. Então, não apenas trazer sintomas a quem não tem sintomas, mas agravar sintomas, no caso, produzir demência, num paciente que já tinha algum dano prévio. Próximo. Nesse paciente em específico, vejam como caiu o funcionamento intelectual, né? Já vinha em declínio, ele tinha uma pré-demência, então o funcionamento intelectual de 2015 para 2016 já tinha caído de forma importante. Porém, em 2021, todos os domínios, como eu posso mostrar aqui para vocês, caíram expressivamente. E essa queda colocou o paciente já numa faixa irreversível de demência, né, para ver como podem ter consequências graves e adversas essa situação do pós-Covid. Próximo. Com comprometimento, inclusive, na capacidade executiva, ou seja, de tomar decisões, e a capacidade de processar informação visoespacial. Próximo. Esse é o tipo de imagem que a gente vai encontrar na ressonância. Quando tem muito sintoma pós-Covid, a gente vai verificar, especialmente se o paciente for de mais idade, né, essa parte escura no meio do cérebro é o que nós chamamos de ventrículos, ali tem um líquido. Só que quando o cérebro perde volume, essa parte fica dilatada. Então, aqui nós vemos uma dilatação dos ventrículos, né? E na parte frontal do cérebro, vejam que bem na frente, né, essa parte aqui de cima, era para estar bem preenchido, como se fosse uma noz dentro da casca. E aí vocês vejam que tem várias falhas, e essas partes brancas são lesões inflamatórias. Então, é como se ficasse o órgão todo do cérebro comprometido após a infecção. Próximo. Algumas estruturas do cérebro ficam diminuídas, essa especialmente que processa a memória, chamada hipocampo, pode reduzir de tamanho. Próximo. Próximo slide. E, inclusive, a espessura do córtex, né? Então,
sabemos, né, que essa camada externa, cinzenta do cérebro, é da onde estão os neurônios, né, e ela precisa estar íntegra para que a gente tenha o nosso raciocínio perfeito. E no pós-Covid, nessas pessoas com sintomas, há uma diminuição da espessura dessas estruturas, ou seja, realmente pode... Próximo slide. A parte do cérebro que é mais afetada é a da substância branca. A substância branca, né, o cérebro tem duas partes. A substância cinzenta, que são os neurônios, que fazem o raciocínio, a concentração, tudo, e uma parte chamada substância branca, que dá sustentação aos neurônios, a parte toda nutricional. Porém, é ali, nessa parte de substância branca, que se dão as infecções. E essa é a parte mais afetada no COVID, essa parte branca do cérebro, chamada substância mielina ou substância branca, é a que realmente encolhe e fica afetada no pós-COVID. Próximo. Bom, vamos ver como é que o vírus entra no cérebro, né? Tudo no cérebro vamos dizer, são portas bioquímicas, né? Então, para o vírus entrar, ele tem que achar uma janelinha para ele. E ele entra por um receptor, chamado receptor de conversão da angiotensina 2, né? Até foi descoberto por brasileiros esse receptor. E aí, então, o vírus entra pela parede dos vasos, onde ele pode produzir trombos, né, coágulos, e aí, então, penetra para dentro do cérebro, né? Penetra também para dentro de outros órgãos e ativa esse sistema da substância branca de proteção. Então, produz uma inflamação intracerebral. É quase similar, menos grave, mas similar àquela que ocorre nas meningites. Aqui está um esquema bem visual, né? Em vermelho está o nosso vaso sanguíneo, isso aqui é o tecido cerebral, e aí, então, do vaso sanguíneo, várias células da substância branca são afetadas a partir do vírus da COVID, que reduzem a nutrição dos neurônios, produzindo aquela perda de volume que eu mostrei para vocês. Próximo. Por onde que o vírus do COVID entra? Ele entra pela mucosa olfatória, né? O nosso nariz é ligado com o cérebro através de nervos, então é por aí que ele entra, né? Pode entrar também pelo nervo vago, que irriga todo o intestino, então da parede do intestino o vírus entra para dentro do nervo, um outro nervo da face, que é o nervo trigêmeo, ou então através das próprias células nossas de defesa, né? Que elas fagocitam o vírus para defesa e depois, às vezes, elas entram para dentro dos tecidos, levando o vírus junto, né? Então, o vírus realmente ele se aproveita dessa confusão que ele arma e vai penetrando onde ele pode. Próximo. Bom, o fato dele entrar pelo nariz é que causa esse problema já de não conseguir sentir cheiros, náusea, às vezes vômito, né? E esses sintomas que ocorrem no COVID longo, após meses, né, da infecção, é relacionado com a neuroinflamação e, às vezes, hipóxia, em quem teve que ir para a UTI para o respirador, né? Como o COVID afeta o nosso sistema nervoso autônomo, certo? E o sistema nervoso autônomo controla nossos batimentos cardíacos e a nossa respiração, então
há uma desregulação desse sistema autônomo. Então, a pessoa pode sentir taquicardia ou mesmo uma sensação de sufocamento quando o pulmão está funcionando, mas o sistema nervoso autônomo está afetado. Próximo. A base de tudo isso é que o COVID ele é muito imunogênico. Ele entra no corpo e o corpo percebe o COVID como um agente assim muito diferente do usual e produz uma verdadeira tempestade de agentes defensivos. O corpo faz uma grande luta para se livrar do vírus. Só que na medida que todo esse sistema imune é ativado, ele vai produzindo inflamação por tudo. E essa inflamação do cérebro, ela não passa rápido, ela demora de 6 meses a 1 ano para retroceder totalmente. Então, aquilo que era para ser uma defesa, no caso do cérebro, acaba sendo, infelizmente, mais um dos problemas que o COVID pode causar. Próximo. Próximo slide. Aqui, então, bem visual, né, para vocês. Entrou o vírus do COVID, ele contaminou as células de defesa, ele produziu o coágulo e ele passou para dentro do cérebro, acionando a substância branca, né? Produzindo, então, essa neuroinflamação que eu citei para vocês. Próximo. Então, nós temos, fora a inflamação, esse problema de coagulação, né? É uma reação imune importante, formação de trombos, né? E esses trombos são os que podem causar AVCs, né? Às vezes pequenos e às vezes de um tamanho um pouco maior, né? E por isso a gente precisa da ressonância, né? No pós-Covid para avaliar o que está acontecendo. Próximo. E aqui, então, está o resumo dessa história que eu trouxe para vocês, né? Então, primeiro, se depositam os microtrombos, né? Aí depois, no 2, nós temos a neuroinflamação. No 3, tem a ativação dessa substância branca, que são as células gliais. No 4, a mielina, que é essa substância que ajuda os neurônios a transmitir as informações, também é afetada, e aí isso vai levar a alterações neuronais, né, que vão causar ansiedade, depressão, essa perda de concentração, e às vezes, se há uma propensão, inclusive desencadear quadros mais graves, como esse de demência que eu citei anteriormente. Próximo. Esse aqui é o resultado no cérebro, né, num cérebro pós-Covid. Vejam que o que ocorre. Isso aqui são os vasinhos do cérebro olhados à microscopia. E aí, então, em torno desses vasinhos do cérebro, há essa microinflamação, né? Todos os agentes anti-inflamatórios do cérebro se juntam ali para impedir a entrada do vírus. Mas, ao fazerem isso, eles inflamam o interior do cérebro, produzindo também sintomas e consequências. É meio que, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Próximo. Na própria retina, existem alterações. Um pesquisador brasileiro, chamado Rubens Belfort, chegou a pioneiramente descrever que, olhando para o fundo de olho de certos pacientes com COVID, vemos ali essa alteração imune, né? A retina nada mais é que um prolongamento do cérebro, né? E é possível ver no próprio fundo de olho
essas alterações que eu relatei para vocês. Próximo. Em suma, né, como tratar o COVID, ou melhor, esse COVID longo, esse que carrega as manifestações neuropsiquiátricas. Nós temos que avaliar primeiro ansiedade, depressão, PTSD, problemas de sono e problemas cognitivos. Então, ficar atento para essas manifestações, diagnosticá-las. Próximo. Descartar, e aí precisa desse exame, que é a ressonância magnética, descartar que não tenha uma encefalite ou uma meningite, né, ativa no cérebro devido ao COVID. Então, essa é uma das primeiras coisas. Se tiver, o tratamento, na verdade, é feito com um corticoide, são remédios para reduzir essa ativação imune, né? Então, a primeira coisa é o exame de imagem. Próximo. E aí, então, a gente faz a nossa sequência, né? Confirma se teve COVID mesmo, vê se os sintomas iniciaram ou pioraram após a infecção, vê se tem encefalite, né? Ou meningite, e depois, se tem os sintomas neuropsiquiátricos, aí nós faremos o tratamento de acordo com cada caso é diferente, e a gente trata os sintomas psiquiátricos, né? Próximo. Eu vou dar alguns exemplos. O grande problema aqui que a gente vê é que depressão, né, e doença bipolar são fatores muito ligados à perda da capacidade de trabalhar, né? Aqui a gente fez no tempo que eu estava no Canadá, examinamos toda a população de Ontário. E a gente verificou que doenças mentais comuns aqui abaixo, mas especialmente transtornos de humor, que é depressão e bipolar, estão associados à perda da capacidade laboral, particularmente dos homens, numa faixa etária bem jovem, 35, 40 anos, eles perdem muitas vezes a capacidade de trabalhar e depois não recupera. E a nossa preocupação no pós-Covid é que a gente não deixe chegar nesse ponto para que as pessoas não né, os nossos colaboradores não tenham que perder efetivamente a capacidade produtiva por uma falta de uma avaliação e tratamento cuidadoso, né? Próximo. Lembrar que as doenças mentais são as doenças crônicas dos jovens. Elas começam ali em torno dos 20, 30 anos de idade, em azul, e as demências são as dos idosos, que começam lá pelos 55, 60 anos. No caso do COVID, no Brasil, que teve um número tão grande de infectados e mesmo, infelizmente, de mortos, nós vamos ter que nos cuidar em todos os setores e no próprio setor judiciário, né, onde muitos colaboradores são colaboradores de trabalho intelectual, nós temos que nos cuidar para que não existam casos pós-Covid onde exista uma perda da capacidade ou completa incapacitação. Temos que estar atento a isso, pelo bem-estar dos indivíduos e pelo bem-estar institucional. As instituições têm que funcionar, né? E nós, com essa aula e com esse conhecimento, estamos aqui dando ferramentas, né, para que a instituição reaja tempestivamente, procure apoiar eventuais colaboradores que estejam sofrendo com esse tipo de quadro. Próximo. Quais são as intervenções em quem tem o COVID longo? Uma intervenção que se mostra interessante é o reforço com a vacina da Pfizer. Ainda não está bem pesquisado isso, mas aparentemente essa ativação imune que essa vacina produz, às vezes leva embora os resquícios de uma neuroinfecção que ainda estava ali presente, né? Às vezes nós temos que tratar especificamente se um indivíduo tem, por exemplo,
depressão pós-Covid, tem que tratar a depressão com antidepressivos, a ansiedade com tratamentos para ansiedade, e às vezes, se ele tiver uma dificuldade no raciocínio, tem que tratar, inclusive, com medicamentos, aqueles que são tratados, se usam em crianças para o déficit de atenção. Então, é uma abordagem complexa que requer a colaboração de um psiquiatra ou um neurologista que esteja familiarizado. A essas alturas, todos nós estamos, porque foi algo que afetou uma parcela muito expressiva da nossa população. Próximo. Próximo. Bom, direções futuras, né? Anterior só um pouquinho. Direções futuras. Nós precisamos diagnosticar cedo para mitigar os potenciais danos de longo prazo, né, do COVID. E uma outra coisa que não era a intenção, mas o COVID, com essa sua capacidade de produzir neuroinflamação, acabou nos ensinando muito sobre por que as pessoas desenvolvem demência. Então, é sempre assim, é nas crises que a gente tem oportunidade, às vezes, de adquirir outros conhecimentos que vão nos ajudar em outras situações. Possivelmente, os ensinamentos do COVID vão nos ajudar a ter melhores tratamentos para o Alzheimer. Próximo. Nós temos trabalhado nesse campo, e por isso fui convidado hoje, é o campo de como as doenças mentais vão alterando as funções cerebrais, às vezes tornando o raciocínio mais difícil, às vezes produzindo essas depressões que não passam, né, que são de tratamento muito complicado. O termo usado para tudo isso é neuroprogressão, né? E o COVID, né, infecções do sistema nervoso, acabam acelerando essa neuroprogressão, praticamente produzindo um envelhecimento acelerado do cérebro. Existem vários tratamentos já disponíveis, conforme eu já falei, e outros que estão se desenvolvendo. O principal é diagnosticar essas condições, dar apoio a quem está sofrendo dessa condição e buscar os tratamentos dessas sequelas, né, de forma mais precoce possível, para que a gente possa ter uma reabilitação adequada, com sucesso, para que esse indivíduo possa voltar a ter uma vida profissional ativa. Próximo. Aqui eu encerro a minha apresentação, agradecendo mais uma vez o gentil convite da escola para compartilhar esse conhecimento, que é bastante técnico. Espero que não tenha sido árduo e árido demais para a audiência, mas é o conhecimento que nós temos, e a gente produz todo esse conhecimento com uma equipe de pesquisa, que aqui eu divido com vocês, os colegas que nos ajudaram a produzir esses conhecimentos, publicações e mesmo os slides apresentados nessa aula. Uma boa noite a todos, e também me coloco à disposição para perguntas que eventualmente eu possa responder com o conhecimento atual que temos. Obrigado, professor. Germana, quer assumir? A Germana é nossa gestora regional do Trabalho Seguro, professor. Ela que está à frente da montagem de todos os painéis. Germana, fique à vontade. Oi, professor, um prazer tê-lo aqui. Queria agradecer o aceitou o nosso convite, agradecer pela palestra que você brilhante aqui, com dados científicos, muitas informações, muitos dados, né, científicos baseados na ciência, para a gente absorver. Ficou até assim, né? Tudo, e é impactante mesmo saber isso. O Fábio me pegou de surpresa, porque, na verdade, hoje eu estou aqui no tribunal fazendo audiência e tentei entrar aqui, acompanhei durante toda
a palestra, mas fiquei só mesmo acompanhando, Fábio. Você pode encaminhar aí as perguntas para o professor e continuar aí a sua mediação, tá bem? Mas Ok. agora, Muito obrigado. Professor, professor e da outra professora que antecedeu, e temos aqui, ele está sendo transmitido aqui pelo Zoom e pelo YouTube também. Agora no YouTube eu não tô acompanhando se tem perguntas, né? Não sei se eu vou fazer, tem uma pergunta do Xerxes. Tá bom. Posso fazer, Germana? Pode, claro, tô por aqui. Aqui, o nosso colega Xerxes, que é juiz do trabalho, ele pergunta: um trabalhador que contrai a Covid e retorne ao trabalho, após sua recuperação, teria condições técnicas de provar por perícia médica o momento exato ou aproximado no qual ele contraiu a doença para se apurar eventual natureza ocupacional? Ele quer saber se existe um marco temporal que, cientificamente falando, você pode falar, foi nesse período que ele contraiu ou não. Infelizmente, a única forma de nós termos essa certeza é se foi feito o RT-PCR, certo? Porque é a única evidência contundente da presença do vírus. Depois que passam as 2 semanas da infecção e o vírus já foi embora, nós podemos ter um diagnóstico sindrômico e probabilístico, porém nós não teremos uma documentação do agente causador. Então, infelizmente, sem a presença do vírus detectado no período de 2 semanas e as sequelas posteriores, sem termos a documentação, fica muito difícil, em termos médico-legais, fazer esse nexo causal. Ele torna-se mais especulativo e ainda, eu diria, não comprovado medicamente. Ele fica vulnerável. Nós temos a segunda pergunta de Roberta Velo Poldi. Gostaria de saber o que as pesquisas têm apontado em relação ao prazo para o restabelecimento, regresso das sequelas cerebrais pós-Covid. Certo. Então, o Covid longo é um Covid que persiste mesmo após 6 meses de resolvida a infecção, tá? Essa é a definição do Covid longo. O prazo de reestabelecimento de quem contraiu o Covid longo é bastante variável, porque é uma síndrome crônica, né? Poderíamos dizer que é como uma sequela de AVC atenuada. Mas, a partir, então, da detecção do quadro, inicia-se um processo de reabilitação, vendo qual é o sintoma principal. Se for depressão, tem que ser tratamento da depressão. Se for do déficit de atenção, tem que ser essa comorbidade a ser tratada, e assim por diante. Então, a partir dali, infelizmente, nós não temos um prazo para apresentar, porque esse é um campo de conhecimento que está sendo construído no dia a dia, né? A gente, como regra na medicina, procura diagnosticar e intervir o mais rápido para ser mais eficaz, mas não temos, infelizmente, uma resposta melhor para essa pergunta. Professor, nós temos uma pergunta aqui da desembargadora Wanda, que é a nossa diretora da escola. Nesses casos de nexo causal entre a Covid e os diversos sintomas que possam caracterizar a sequela, o exame clínico é suficiente ou são necessários exames por imagem? Tem que usar o exame por imagem também. Só o exame clínico não será suficiente, porque pode estar ocorrendo a encefalite, né, e às vezes até meningite pelo COVID. Então, nós precisamos, é uma tríade, a detecção da infecção, né, e comprovação de que houve o agente causador, certo? Depois, nós temos a etapa de diagnóstico clínico e o laboratorial, que será de ele tem 2 componentes, um é o de imagem e o outro se chama testagem neuropsicológica, que é a mesma que se usa para detectar a demência, né?
Então, esses dois exames complementares, junto com o exame clínico e a presença de um nexo causal, vão caracterizar esse quadro e possivelmente dar origem até a algum tipo de demanda, né? Em suma, se contraído em ambiente de trabalho, isso pode, sem dúvida, gerar algum tipo de demanda aí, no sentido judicial, eu imagino. Agora eu vou fazer uma pergunta, tem outra pergunta da Roberta, mas eu vou fazer a minha, professor. Com o retorno das atividades presenciais, o senhor acha que se os patrões estabelecerem um protocolo de testagem em massa, por exemplo, falar assim, eu estou voltando à minha equipe, eu quero ver quem já está com Covid, para depois não pôr na minha conta, né, que pegou agora. O senhor acha que essa política de testagem em massa, ela pode funcionar como um meio de prevenir responsabilidades do tomador de serviço? Por exemplo, o nosso tribunal agora voltou quase tudo presencial, assim como iniciativa privada, né? Eu queria que o senhor me desse uma luz aí sobre isso. Pois é. Vejam bem, a testagem, certo? A única que funciona é essa que os países pedem para a entrada nos países, que é o RT-PCR, que é a detecção de todo o DNA, o RNA do vírus, tá? Essa testagem, ela é muito, muito boa, porque se o vírus está ali, ele será pego por esse teste. Então, ela pode ser usada quando nós queremos formar uma bolha, por exemplo, campeonatos de futebol, Olimpíada, o atleta testa e ele pode entrar nesse campo seguro onde todos estão testados, certo? Isso não se aplicará para um país, né? Ou para uma situação de volta à normalidade, porque nós não podemos ficar fazendo teste de PCR, que é caro, em todo o mundo e o tempo todo, porque a cada 2 semanas, em tese, teríamos que fazer um teste novo, porque o indivíduo pode ter contraído o COVID. Então, a única forma eficaz de nós institucionalmente nos protegermos e protegermos nossas instituições e nossos colaboradores é através do passaporte da vacina. Então, 2 doses eficazes da vacina, passagem de 15 dias para que essa eficácia esteja, então, no seu pico, né, devem possibilitar o retorno dos colaboradores e de todos os trabalhadores da área para as suas atividades normais e presenciais. Isso é o que tem sido feito em todos os países onde houve essa liberação, né? Os primeiros 2, Reino Unido, Israel, depois em vários setores dos Estados Unidos, Canadá e assim por diante, no Brasil também, né? Então, 2 doses, vacinas, imunização plena e reforço para os grupos vulneráveis. Se forem profissionais da saúde, terão que fazer um reforço. Se forem idosos, né, a partir de 70 anos, já está sendo feito reforço. E nós imaginamos que, passado as festas de final de ano, todo mundo vai, em algum momento, ter que fazer um reforço, né? Tem se indicado mais a vacina da Pfizer e da Moderna, pela grande eficácia como agente de reforço. A da Pfizer até ganhou, né, como a mais eficaz, aí, em comparação lado a lado com as outras, né, com a da Janssen especialmente. Então, assim, resumindo, é uma longa resposta, mas a nossa proteção depende do nível de imunização e nada é mais eficaz, por enquanto, para a volta do trabalhador em segurança do que o passaporte da vacina, 2 doses com a terceira em casos que o setor médico indicar. São casos de imunossupressão, comorbidades e idade mais avançada, ou pessoas como médicos e enfermeiros que tratam o tempo todo com esses casos, ficam mais sujeitos a contrair. Ok. Nós temos a pergunta da Roberta Velo Poldi, que é: há alguma medicação que pode ser usada para a prevenção das sequelas cerebrais ou somente há evidências para o tratamento de sintomas? Infelizmente, só há evidência para tratamento de sintomas. Nenhuma medicação mostrou-se eficaz
né, para mitigar essas sequelas de longo prazo. É uma pena, né, mas possivelmente, no decorrer do tempo, como o Covid deve tornar-se crônico, aparecerão estratégias melhores. Para a prevenção de danos pulmonares maiores, na vigência do Covid, conforme a gravidade, já sabemos que o uso de corticoides altera positivamente os desfechos, né? Para o caso do Covid longo, não temos esse dado ainda disponível, infelizmente. A Germana está fazendo uma pergunta seguinte: gostaria que o professor pudesse abordar sobre as sequelas da saúde mental que não são observadas em exames laboratoriais. Certo. Então, essas sequelas de saúde mental, assim, quando nós usamos esse termo saúde mental, por definição, nós estamos falando de coisas não mensuráveis diretamente com o exame, né? Então, quando a gente fala em sequelas neurológicas, são essas que a gente mede direitinho, né? Com a imagem, né? E tem até um ponto ali que a gente aponta no cérebro e está ali o problema. Quando é de saúde mental, são coisas mais difusas. Em geral, o cérebro foi difusamente atingido. Às vezes, mesmo no caso de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e essa falta de concentração, mesmo assim, nós encontramos aquele padrão que eu mostrei da neuroimagem: lesões de substância branca, perda da substância em área frontal, e se nós fizermos o teste neuropsicológico, esse para detectar demência, aparecerá um rebaixamento das funções cognitivas, particularmente em área de execução e de memória. Professor, na sua vivência clínica, né, e das suas pesquisas, o senhor notou como é que fala assim, a eclosão de mais casos de problemas mentais vinculados a perfis de pessoas que, por se isolarem socialmente, saindo do convívio social, elas acabaram por desenvolver mais fobia social. O senhor tem algum dado quantitativo disso, no seu dia a dia? Certo. Já tem boas estimativas, assim, no pós-Covid, e particularmente onde houve um tempo longo de reclusão, há uma incidência aumentada de depressão, ansiedade, distúrbios do sono e uso de substância, certo? Nós comparamos, inclusive, né, para ver a realidade brasileira, nós comparamos com outro país de língua latina, comparamos com a Espanha. E verificamos que, curiosamente, na Espanha havia bem menos comprometimento em termos de depressão, ansiedade e mesmo uso abusivo de álcool e outras drogas. Concluímos que a Espanha é um país com vamos supor que o SUS espanhol está bem melhor estruturado já. E há também vários níveis de proteção social. E aqui no Brasil, particularmente em subpopulações mais expostas e mais vulneráveis, muitas vezes essa reclusão implicou em perda total de renda familiar e outras mazelas que acabam desafiando a resiliência dos pacientes, dos indivíduos, e levando à eclosão desses quadros depressivos e ansiosos. Lembrando que, quando é devido a esse tipo de reclusão e essas consequências da Covid, todos eles são mais facilmente tratáveis do que quando há aquele comprometimento orgânico, conforme eu mostrei. E, por isso, são importantes esses exames, né, para a gente tentar chegar a um quadro o mais preciso possível e termos a melhor inteligência, né, para tomarmos as melhores ações.
Bom, então vamos encaminhar para o fechamento, professor. Faltam 6 minutos para acabar o nosso tempo, eu então devolvo a palavra para o senhor fazer as considerações finais. Muito bem. A minha consideração final, justamente, é congratular a escola por estar abrindo esse espaço para que a ciência possa permear, né, as nossas instituições e que nós possamos realmente, com a linguagem da ciência, desmistificar muitas coisas, né? É muito lamentável assim nós termos esse grande número de infectados, termos perdido colegas, referências, né, professores nossos que com mais idade muitos faleceram, e nos cabe agora sermos proativos, né, e sabermos dessa síndrome que eu descrevo agora para vocês, né, para que nós possamos encaminhar para especialistas, diagnosticar adequadamente, tratar da melhor forma possível e buscar reabilitação dos nossos colaboradores. E quando não houver outra opção e os danos estiverem confirmados e um nexo causal estiver estabelecido, podem ser necessários medidas como até algum tipo de acomodação, de redução de jornada de trabalho ou mesmo suspensão, né, da atividade laboral. Bom, professor, então a EJUD agradece ao senhor mais uma vez, a sua exposição foi brilhante, não foi difícil entender o inglês, o professor traduziu muito bem, nos ajudou demais, nós vamos ter que enfrentar esse assunto no nosso dia a dia, né, com perícias, com problemas internos do nosso tribunal, com o nosso público-alvo, nossos magistrados, nossos servidores, nossos terceirizados. Então, assim, é um tema que a gente tem que se servir da ciência e da boa ciência que o senhor nos deixou transparecer aqui, um trabalho de equipe, né, excelente, reconhecido, né, no mundo todo. Então, assim, o senhor nos brindou com a sua presença. Muito obrigado e a escola espera reencontrá-lo mais uma vez. Daqui a Muito pouco, obrigado. de preferência. É uma honra estar aqui e uma boa noite a todos. Boa noite. Me despeço de todos os participantes, lembrando que amanhã teremos nosso segundo dia no mesmo horário. Contamos com a presença de todos. Tenha uma boa noite e até amanhã. Obrigado.